Oi, pessoal. Hoje à noite a gente vai mergulhar numa história calma, esquisita e bem úmida. Você está numa aldeia que raramente vê uma nuvem no céu, mas onde por algum motivo inexplicável, todo mundo tem pelo menos 3 guarda-chuvas pendurados atrás da porta. Eles não sabem bem por quê. Talvez por tradição, talvez por estética, ou talvez por pura teimosia ancestral. As casas são feitas de madeira escura, com telhados tão inclinados que parecem prontos para escorrer água, só que não escorrem. Os telhados permanecem secos há gerações. Ainda assim, os moradores limpam seus guarda-chuvas semanalmente, como se uma tempestade estivesse sempre prestes a chegar, mesmo quando o céu está azul de doer. Você acabou de chegar na aldeia de Tamekura, andando por trilhas de pedras dispostas em padrões que, segundo dizem, ajudam a invocar nuvens. Os habitantes mais velhos garantem que isso funcionava no século XII. Mas desde então, nada. Só uma garoa teimosa que caiu em 1847 e umidade acidental causada por vapor de arroz em um festival do século passado. Seu papel aqui não é claro. Ninguém te contratou. Você simplesmente apareceu, guiado por uma recomendação enigmática de um vendedor de chá sonolento que te disse: se procura sentido, vá onde não chove. Você está cansado, mas curioso, e tem aquela sensação estranha de que já esteve aqui antes. Talvez em um sonho. Talvez em uma encarnação passada como vendedor de capas de chuva. As pessoas da aldeia te recebem com acenos lentos e perguntas sem pontuação. Veio pra chuva que não vem? Trouxe guarda-chuva ou trouxe saudade? É impossível saber se estão te testando ou apenas sendo poéticos. De qualquer forma, você decide ficar. No dia seguinte, você acorda com o som de sinos distantes. Não de igreja, mas de estufa. Os sinos são usados para espantar pássaros das plantações, mas também, segundo a lenda local, para chamar a atenção das nuvens. Você caminha até a praça principal, onde está prestes a acontecer a cerimônia. Do dia quase chuvoso. É uma celebração sutil, feita toda terça-feira, em honra a todas as vezes que o ar pareceu quase úmido. A música suave tocada em taças de porcelana, pessoas marchando lentamente com sombrinhas abertas, e um concurso anual de melhor espera paciente. Você observa tudo isso sentindo-se estranhamente relaxado, como se estivesse em um sonho em câmera lenta. Uma senhora te oferece um chá de pétalas de flor seca, conhecido por dar visões suaves sobre o clima. Você toma. O gosto é como se o cheiro de um livro velho tivesse virado líquido. Você começa a perceber os detalhes. Uma criança brincando de abrir e fechar um guarda-chuva minúsculo, cuidadosamente esculpido em bambu. Um cachorro com capa de chuva feita de papel encerado. Uma loja onde vendem apenas alças de guarda-chuva, sem o resto, e então você vê ela. Sentada no meio da praça, numa cadeira de vime que parece ter raízes, está uma menina de olhar distante. Ela segura um pedaço de papel de arroz e desenha com pinceladas lentas, como se seguisse instruções invisíveis no ar. O que ela desenha? Guarda-chuvas. Mas não qualquer tipo. São enormes, com mecanismos complexos, decorações excessivas e proporções completamente impráticas. Um deles parece que precisa de 2 pessoas só para ser aberto. Outro tem algo que se assemelha a uma torre de sinos embutida no cabo. As pessoas sussurram quando passam por ela. Alguns a chamam de a menina das visões. Outros apenas fazem reverências silenciosas, como se ela fosse um tipo de oráculo local. Você se aproxima. Ela não fala. Só te entrega um dos desenhos. No canto inferior está escrito Modelo 47B. Para chuvas que não existem mais. É nesse momento que você sente algo diferente no ar, como se uma gota imaginária tivesse caído no seu ombro. Você olha para cima, mas o céu continua limpo, impassível,
Você ainda não sabe, mas acabou de conhecer a mente mais criativa e mais entediada da história das invenções inúteis. E acredite, essa menina vai mudar o modo como você olha para cada guarda-chuva que já teve. Ah, e antes que eu me esqueça, se você estiver curtindo esse tipo de conteúdo, calmo, levemente absurdo e ideal para cochilar no meio, aproveita esse momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente gosta do que eu faço aqui, tá bom? Comenta aí também de onde você está assistindo e que horas são. É sempre divertido ver o fuso horário da insônia coletiva. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador para fazer aquele barulhinho de fundo suave e vamos entrar devagar nessa jornada de quase chuva e imaginação. Você começa a passar mais tempo na praça de Tamekura, tentando entender a rotina dos habitantes e principalmente as excentricidades da menina das visões. Ela continua desenhando guarda-chuvas impossíveis, como se estivesse recebendo transmissões diretas de uma estação meteorológica interdimensional. Hoje ela desenha um modelo com 3 hastes giratórias e um sistema de coleta de orvalho para hidratar samambaias internas. Uma senhora comenta: "Esse aí é para chuva que vem só nas memórias." Você finge que entende. Você decide conversar com o velho que cuida da loja de alças. Ele se chama Sr. Gentaro. Tem 93 anos e fala como se cada frase tivesse que passar por um lago de meditação antes de sair da boca. Ele te serve chá de raiz entediada. Sim, esse é o nome. E começa a explicar. Segundo ele, a menina se chama Noko. Apareceu por ali aos 7 anos, já carregando uma pilha de desenhos. Disseram que ela tinha vindo do sul, de uma aldeia chamada Hiketsu, onde havia chovido durante 3 dias seguidos, um evento que traumatizou toda a população. Desde então, Noko teria desenvolvido uma espécie de sensor emocional atmosférico. Ela sente chuvas que ainda não chegaram, diz o Sr. Gentaro, e também aquelas que nunca virão. Você tenta levar isso com ceticismo, mas ao mesmo tempo, é difícil ignorar o fato de que ontem, após um de seus desenhos, uma brisa úmida percorreu a praça por exatamente 17 segundos. Historiadores locais ainda discutem se a menina tem mesmo poderes ou se o clima local é apenas extremamente propenso à coincidência. Uma corrente acadêmica chamada Simptomatologia Climatológica Poética defende que Tamekura está num ponto cego meteorológico onde a realidade se curva levemente. Enquanto digere essa informação, você repara em um pequeno grupo se formando em volta de Noko. Ela está com um novo desenho nas mãos e há um burburinho leve no ar. É o modelo do despertar, um guarda-chuva com hastes que se abrem para dentro, não para fora, e que dizem pode provocar sonhos vívidos em quem o segura por mais de 2 minutos. Claro que você segura. O tecido parece seda, mas com cheiro de mato depois da chuva. O cabo está frio, como pedra molhada. Você fecha os olhos e por um instante tem a nítida sensação de estar flutuando acima de uma cidade feita de papel dobrado, onde todas as pessoas têm guarda-chuvas acoplados à cabeça como corações. Extras. Quando abre os olhos, os moradores estão te olhando com uma expressão de quem espera uma resposta. Você diz a única coisa que vem à mente é úmido por dentro. Todos assentem como se você tivesse dito algo profundo. Nos dias seguintes, você começa a se envolver mais. Participa da cerimônia da gota imaginária, onde cada participante tenta convencer os outros de que uma gota caiu em seu nariz. Julgamento é silencioso e o vencedor ganha uma xícara de vapor. Também participa de uma oficina de dobradura de previsão, em que se ensina a fazer pequenos oráculos de papel em forma de guarda-chuva, que devem ser lançados no ar e seguidos a pé por até 3 ruas para receber uma mensagem aleatória do vento. É nesse ambiente que você começa a ouvir sussurros sobre a invenção. Parece que Noko está trabalhando em algo novo, um projeto ambicioso.
Um guarda-chuva que, segundo as fofocas, faz chover. Não atrai chuva. Faz, cria, produz, conjura talvez. Claro que ninguém viu. Dizem que ela trabalha nele em segredo, só durante o entardecer, atrás da estufa de sinos. Um guarda da aldeia, chamado Daki, que sempre carrega 2 lanternas acesas mesmo de dia, te confidencia. Vi luz azul saindo do ateliê e escutei pingos, mas só por dentro do ouvido. Você começa a passar por lá todo dia, discretamente, como quem apenas está observando musgos. Num final de tarde, você finalmente a vê. Noko está sentada num banco de pedra, cercada por engrenagens, feitas de bambu, tecidos finos e o que parece ser uma pequena garrafa com névoa condensada. Ela está concentrada, com a testa franzida e a língua levemente para fora, como se costurasse o próprio destino. Ela não te vê, ou finge que não vê. Você observa o projeto. É grande, delicado, e emite um som suave, como água que hesita, antes de pingar. Uma dobradiça se move sozinha, como se inspirasse. O guarda-chuva parece vivo. É o momento em que você percebe. Talvez ela não esteja tentando prever a chuva. Talvez ela esteja tentando inventá-la de novo, só que do jeito certo. Talvez, só talvez, o mundo precise mesmo de mais um tipo de chuva. Você começa a visitar o ateliê de Noko com mais frequência. Claro, ainda sob o disfarce de alguém apenas interessado em musgos ou talvez no som do sino de argila que balança sempre que um pensamento importante se aproxima. Mas Noko parece perceber sua presença. Ela nunca fala diretamente com você, mas às vezes deixa peças espalhadas de forma muito conveniente, como se dissesse: se vai bisbilhotar, pelo menos seja útil. Hoje há um pedaço de seda azul no banco e uma pequena etiqueta pendurada com a inscrição: não enrugar com a mente, você decide respeitar. No chão, um círculo de pequenas cumbucas guarda amostras de chuva passada. É o que dizem, que ela coleta memórias líquidas. Uma cumbuca é rotulada como risos de agosto, outra como chuva que quase foi lágrima. Você encosta o dedo numa terceira, intitulada Som de Guarda Compartilhada. Não entende o nome, mas sente uma leve pressão no peito, como quando você lembra de alguém sem saber se devia lembrar. Noko entra na sala sem fazer barulho. Ela coloca uma engrenagem com pétalas sobre a mesa e começa a alinhá-la com o tecido que você viu antes. O que está surgindo ali é um protótipo de guarda-chuva diferente de tudo. Tem hastes que se movem como antenas e uma estrutura central feita de fibras vegetais que pulsam com um brilho discreto, como se respirassem. Você sabe medir o tempo entre o relâmpago e o trovão? Ela pergunta, sem te olhar. Você responde que sim, claro, mas que isso só indica distância. Não aqui, ela diz. Aqui indica se a memória é fresca ou fermentada. Você não sabe exatamente o que isso quer dizer, mas percebe que agora está envolvido, realmente envolvido. Noko passa a te dar tarefas pequenas. Dobrar papéis que imitam o movimento do vento, aquecer tecidos com o sopro, ela jura que isso ativa as fibras, e até mesmo colher gotas do orvalho, que nasce apenas na sombra da cerejeira maior. Historiadores especializados em engenharia emocional atmosférica ainda não chegaram a um consenso sobre o papel de assistentes levemente confusos no sucesso de inventoras visionárias. Alguns defendem que a confusão é um catalisador de inovação. Outros acham que só dá mais trabalho mesmo. Uma noite, Noko te entrega um caderno. A capa é feita de folhas prensadas com traços de tinta preta. Dentro, há páginas e páginas, com desenhos de guarda-chuvas que nunca existiram. Uns que captam sonhos e borrifam perfume de lembrança boa. Outros que criam sombra onde não há luz.
e um que projeta a imagem da infância do portador como holograma discreto nos pingos que escorrem. Você sente que está olhando para um diário mágico, mas também um manifesto. Noko quer mais do que proteção contra a chuva. Ela quer moldar o que a chuva significa. Um dos projetos mais intrigantes tem o nome Chuva para Conversar. É um guarda-chuva translúcido que emite sons de conversas perdidas, diálogos de momentos que você viveu, mas esqueceu. O mecanismo é baseado em captação de vibrações residuais do ar. Claro, tudo isso é questionável, cientificamente inconsistente, profundamente improvável. E ainda assim, você acredita. Porque no ateliê de Noko, nada segue as leis normais do tempo ou da lógica. No canto da oficina, há uma caixa com inscrições em vários idiomas antigos. Você identifica caracteres japoneses, coreanos, um pouco de chinês clássico e runas nórdicas. Ao abrir, encontra tecidos raríssimos, linho âmbar, seda fossilizada e um fragmento de nuvem solidificada. Dizem que caiu num templo tibetano no século XIV e foi mantido entre dois sinos que nunca tocam. Você pergunta de onde ela tirou tudo aquilo. Ela responde: algumas coisas se encontram sozinhas, outras são oferecidas por quem não quer mais lembrar. Vocês trabalham juntos em silêncio por horas. Às vezes ela murmura para si mesma, como se testasse a sinfonia do guarda-chuva, antes mesmo de montá-lo. Às vezes você só observa, hipnotizado pelo jeito como ela dobra um pedaço de tecido, como quem pede licença ao universo. Você percebe que a invenção não é um objeto, mas uma espécie de linguagem. E talvez, só talvez, seja por isso que funcione. No final da noite, Noko olha pela janela e diz: amanhã vai chover palavras esquecidas. Você pergunta se deve trazer outro tecido. Ela sorri e responde: não, amanhã você traz o silêncio. Você vai embora com a sensação de que está envolvido em algo maior. Como se estivesse ajudando a construir não apenas um objeto, mas uma possibilidade. E pela primeira vez em muito tempo, você deseja que chova, mesmo que só por dentro. O silêncio é um tecido difícil de carregar. Na manhã seguinte, você acorda mais cedo do que gostaria. Não porque teve um sonho, mas porque pareceu que o sonho te teve. E depois te devolveu, com a etiqueta trocada. Algo entre sonhador comum e colaborador experimental de invenções pluviométricas. Você coloca sua roupa mais neutra, a de não chamar atenção nem do passado, nem do futuro, e parte com as mãos vazias como ela pediu. Afinal, hoje é o dia em que você leva o silêncio até Noko. Ao chegar, encontra a oficina diferente. Tudo está coberto por lençóis brancos, como se o local estivesse de luto por uma ideia. No centro da sala, um único guarda-chuva está aberto. Um erro grave, segundo os manuais supersticiosos de etiqueta meteorológica. Mas esse não parece supersticioso. Parece meditativo. Você se aproxima. O guarda-chuva gira lentamente, suspenso por fios quase invisíveis. Os panos balançam com a brisa que entra por janelas que você jurava estarem fechadas. O ar está carregado de uma expectativa sutil, como quando se abre um livro antigo e a poeira hesita antes de dançar. Noko surge do nada, como de costume. Ela traz um pequeno tinteiro de cerâmica e um pincel com cerdas feitas de cabelo de um monge que viveu 107 anos e nunca reclamou de nada, ou pelo menos é o que dizem. Hoje não há trabalho, ela diz. Só escuta. Você senta no chão como um bom discípulo de uma escola da qual nunca se matriculou oficialmente. E então o guarda-chuva começa a emitir sons, mas não são músicas, nem falas. São respirações, suspirações de velhos que esperam a sopa esfriar, inspirações de crianças antes de um mergulho em águas rasas.
O tipo de som que raramente é lembrado, mas que define tudo. Noko toma nota em seu caderno, como se estivesse registrando composições invisíveis. Esse é o modelo que lê o intervalo entre palavras não ditas. Ela explica e traduz em silêncio. Você não ousa perguntar como, ou por quê, ou o que exatamente ela espera alcançar. Porque no fundo, você sente que entende. Existe um conforto naquele som vazio, uma espécie de colo acústico. Curiosamente, há registros históricos de artesãos sonoros no Japão do século XVIII que tentavam capturar o som do não dito. Eles usavam caixas de bambu seladas e acreditavam que, ao abri-las 100 anos depois, ouviriam os lamentos esquecidos da geração anterior. Não funcionou. Ou talvez funcionou tão bem que ninguém teve coragem de abrir. Você observa o guarda-chuva girar, lento como um pensamento triste que não quer se despedir. Noko se aproxima e lhe entrega um pequeno cilindro de vidro. Dentro dele, uma fita de papel enrolada. Esse é o padrão de silêncio de hoje, ela diz. Você pergunta, e o que faço com ele? Ela sorri. Esqueça. Se for verdadeiro, ele volta. Durante o restante da manhã, vocês apenas observam. Nada é construído. Nada é costurado. Nem mesmo o chá é preparado. É um dia dedicado a deixar a ausência respirar. Você percebe algo interessante. O silêncio tem camadas. O da oficina é diferente do da rua. O silêncio de Noko é mais denso que o seu. Como se ela conseguisse calar pensamentos em 5 frequências diferentes. Ao meio-dia, a chuva começa, mas não aquela dramática de encharcar e correr. É uma chuva educada, com gotas que parecem pedir licença antes de tocar o telhado. Noko fecha o guarda-chuva suspenso com um estalo sutil, como se dissesse que o espetáculo acabou, mas ainda tem conversa no camarim. Agora sim, ela diz. Pode voltar amanhã com palavras. Você volta para casa mais leve do que nunca. O cilindro de vidro no bolso esquenta levemente, como se estivesse se lembrando de algo que ainda não aconteceu. À noite, você sonha com um lugar onde as pessoas conversam por meio de objetos. Uma caneca que diz, estou com saudade. Uma almofada que significa, preciso de tempo. E um guarda-chuva que, ao ser aberto, apenas diz, estou aqui. Historiadores especializados em simbologia meteorológica comportamental ainda discutem se os objetos podem, de fato, carregar emoções humanas. Alguns defendem que sim, citando os antigos espelhos maias que choravam com a perda do reflexo. Outros dizem que isso é só poeira acumulada em forma de romantismo. Você acorda no dia seguinte com uma frase na cabeça. Se o silêncio tivesse cor, seria o tom do céu antes do primeiro trovão. Você retorna à oficina com uma palavra na boca que não se atreve a sair. A manhã está abafada, mas não quente. Um daqueles dias em que o tempo parece usar um casaco pesado só por hábito. Enquanto caminha, nota que todas as flores estão voltadas na mesma direção, como se esperassem algo ou alguém. É Noko quem abre a porta desta vez, segurando um balde de papel. Sim, papel. Um origami do tamanho de uma cesta de pão, com orelhas de coelho. Hoje vamos testar resistência emocional, ela diz, e então arremessa o balde em sua direção. Você se encharca, mas não de água, de mensagens dobradas, pequenos papéis, com frases soltas. Um diz, volto em 5 minutos. Outro, a sopa está na segunda prateleira. Há também um, desculpe por aquele comentário sobre sua mãe em 1998. Palavras perdidas, cartas que nunca foram enviadas, bilhetes que ficaram no bolso da calça antes da lavagem. São frases que não chegaram, ela explica. E vamos usá-las para impermeabilizar sentimentos. Na oficina, sobre a grande mesa de bambu, está o novo modelo. Um guarda-chuva com 5 camadas de tecido, cada uma feita de papel de arroz tratado com óleo de camélia. É uma recriação dos modelos tradicionais Wagasa.
Guarda-chuvas japoneses que pareciam mais com instrumentos musicais do que com proteção contra o clima. Historiadores afirmam que o primeiro guarda-chuva japonês foi feito no século VIII para proteger os manuscritos imperiais da luz solar. Já os excêntricos da época usavam os wagasa para compor haikais enquanto caminhavam na chuva, alegando que a água afinava o pensamento. Há dúvidas sobre a veracidade disso, claro. Historiadores ainda discutem se a chuva inspira poesia ou apenas cancela compromissos. Noku lhe entrega uma escova feita de penas de grou e pede que você escove os papéis molhados em direção ao tecido. Você obedece, mesmo sem saber se está ajudando ou só distraindo a chuva. A sensação é estranha. Um ritual que parece inútil, mas profundamente necessário. Como escovar os cabelos de alguém que dorme, só para garantir que sonhos melhores venham. Enquanto trabalha, Noku compartilha um detalhe pessoal, ou quase. Ela conta que certa vez tentou construir um guarda-chuva que emitisse cheiros ao invés de sombra. Cada flor representava uma lembrança e cada cheiro vinha com um aviso emocional. Esse traz saudade. Esse pode machucar um pouco. Esse só faz cócegas. O projeto falhou quando todas as emoções se misturaram em um cheiro de sopa fria. Você sorri. Ela também. Pela primeira vez, há uma pausa que não precisa ser preenchida. E mesmo assim, o som da escova deslizando pelos papéis parece ser suficiente. Quando o guarda-chuva está pronto, vocês o testam. Mas não, saem da oficina. Em vez disso, Noku cria uma chuva simulada usando um antigo sistema de bambus, baldes e sinos. É uma coreografia precisa. Cada gota cai com um som específico. Cada sininho marca uma memória distinta. Essa é a chuva do meu aniversário de 5 anos, ela diz, ajustando o fluxo de um dos baldes. E essa foi a que caiu no dia em que minha avó esqueceu meu nome. Você segura o novo guarda-chuva. Ele não é apenas bonito, ele é comovente. Quando aberto, o ar ao redor muda. O cheiro de papel molhado, o som abafado dos sinos, tudo parece empurrar a realidade 2 passos para trás. E então, debaixo do tecido, você sente algo. Não um sentimento grande, mas algo como uma pontinha de lágrima esquecida atrás do olho direito. Um arrependimento pequeno, como um botão que se perdeu e você nem lembrava que gostava tanto dele. Noku sorri. Esse é bom. Na parede, um novo mapa é pendurado. Não de cidades, mas de chuvas. Cada linha representa um tipo de precipitação emocional. Há a chuva de reencontros que não aconteceram. A chuva das palavras ditas tarde demais. E a chuva leve das promessas sem intenção. Você pergunta, e a tempestade do que nunca se disse? Ela responde, essa a gente ainda está aprendendo a prever. Ao fim do dia, você se despede com um novo cilindro de vidro no bolso. Este está mais frio e vibra de leve, como um pensamento que ainda não foi esquecido. Antes de sair, você vira e pergunta, você sente falta de alguém? Noku olha para o teto, como se a resposta estivesse nas vigas de madeira. Sim, mas às vezes é só a ausência que sente falta de mim. Você volta para casa com passos lentos, tentando não quebrar o silêncio que acumulou durante o dia. No caminho, uma senhora lhe oferece um doce de arroz. Você aceita. Ele tem gosto de infância e dúvida. Naquela noite você sonha com uma loja onde se vendem silêncios em frascos pequenos. Há promoções. Leve 2, ganhe 1 meia-culpa. E você compra um que diz, silêncio para quando você não souber o que dizer a alguém que partiu. Você acorda com uma leve sensação de estar levemente diferente. Não muito. Apenas o suficiente para suspeitar que talvez seus sapatos estejam um pouco mais atentos hoje. O cilindro de vidro que você trouxe da oficina vibra suavemente em cima da mesa.
Você o observa por alguns segundos. Ele parece tentar chamar sua atenção como um gato que não mia, só te encara até você se sentir culpado. Você o coloca no bolso por precaução. Do lado de fora, o mundo parece pausado. Não exatamente quieto, há sons, mas todos parecem temporários, como se tivessem sido alugados por um curto período. A vizinha que rega as plantas repete os mesmos 3 movimentos. O carteiro hesita antes de tocar a campainha. Um pássaro voa em círculos pequenos, como se tivesse esquecido o que estava procurando. Seu destino hoje não é a oficina, mas sim o mercado de memórias usadas. Você chega por um beco coberto de fitas de vento. Lá dentro, o espaço é mais amplo do que deveria ser. Estantes tortas, corredores que se multiplicam e o cheiro constante de cera de abelha, com notas de papel velho e chá de jasmim. Você é recebido por um homem sem sobrancelhas, usando uma gravata de madeira. Ele não fala, apenas entrega um mapa feito de tecido e salpicado de pontos vermelhos. Área de visões espontâneas, diz uma plaquinha em letras minúsculas. Você caminha entre as barracas. Uma vende fotos esquecidas, retratos de pessoas que ninguém mais lembra. Outra oferece receitas de família que nunca foram passadas adiante. Há uma barraca que aluga nomes temporários para quem precisa fingir que é outra pessoa por 1 ou 2 dias. Mas o que realmente chama sua atenção é um quiosque simples com uma tenda feita de guarda-chuvas abertos. Sob ele, uma menina com os cabelos raspados até quase desaparecer. Ela não está vendendo nada. Apenas segura uma tigela de cerâmica e observa as pessoas com a intensidade de quem enxerga além da camada visível da realidade. Você se aproxima. Ela te olha. Não pisca. Você trouxe ele, diz ela. Você não tem certeza se é uma pergunta ou uma afirmação. Mesmo assim, retira o cilindro de vidro do bolso. Ele vibra quando chega perto do que falta. Ela explica. Mas só se o que falta também te quiser de volta. Você sente um leve calafrio, não exatamente de medo, mas como quando você se lembra de algo importante tarde demais. A menina aponta para um pequeno banquinho ao lado da barraca. Você pode sentar, mas vai precisar lembrar algo que nunca viveu. Você obedece. A tigela que ela segura começa a brilhar, como se tivesse engolido um trovão e o estivesse digerindo lentamente. Dentro, há uma substância espessa, entre a névoa e a tinta guache. Ela inclina a tigela na sua direção e diz, olhe bem, você vai ver uma invenção esquecida. E você vê, não com os olhos, mas com algo por trás deles. Você vê um guarda-chuva que não apenas protege da chuva, mas transforma cada gota que toca sua superfície em uma memória de infância, mas não sua. São memórias genéricas, universais. Correr com os pés descalços no quintal molhado. A primeira, mordida em um bolo de milho. O susto ao ver um trovão pela janela e se esconder debaixo da mesa. Você sente por um momento que é outra pessoa. Talvez várias. E quando volta, a menina ainda está ali, mas agora costurando pequenos sinos em um tecido com símbolos que você não reconhece. Essa invenção nunca funcionou, ela diz, porque algumas lembranças, quando compartilhadas demais, perdem o sabor. Você não discorda, mas também não tem certeza se entendeu. Ao seu lado, o cilindro vibra mais uma vez, forte, como se estivesse pronto para estourar. A menina se levanta. Ele está cheio agora. E você também. Ela não se despede. Apenas se dissolve. Literalmente, em um pó fino que cheira a maçã verde e nostalgia. Você permanece sentado por mais alguns minutos, sentindo o tempo correr de forma lateral. Ao sair do mercado, percebe que não comprou nada, mas carrega algo. Algo que pesa pouco e muito ao mesmo tempo. Como uma carta sem remetente, mas com seu nome na frente. Enquanto caminha de volta, uma chuva leve começa a cair. Você não se incomoda. O cilindro em seu bolso vibra pela última vez e silencia.
Talvez você esteja pronto para a próxima parte. Ou talvez não. Mas você segue mesmo assim. A cidade está mais silenciosa hoje. Como se algo tivesse sido varrido para debaixo de um tapete enorme e ninguém quisesse levantar a ponta para ver o que era. Você acorda com um recado deixado embaixo da porta. É uma folha de papel marfim, perfumada com alguma essência entre lavanda e arquivo morto. Não há remetente, apenas um selo em forma de tempestade. 3 nuvens, 2 raios e um carimbo escrito em tom sépia. Inspeção imediata. Ministro das Tempestades. Seu estômago afunda um pouco. O Ministro das Tempestades não é exatamente um ministro. É mais uma função mítica dentro do Departamento de Climas e Comportamentos Atmosféricos. Ninguém sabe quem o escolhe. Ou se ele é sempre o mesmo. Alguns dizem que ele já foi uma nuvem. Outros, que ele nunca chegou a nascer completamente. O que você sabe é que ele vem uma vez por década, mais ou menos, para verificar eficiência. Narrativa de fenômenos climáticos. E hoje é sua vez. A inspeção não acontece em um prédio comum. Você segue as instruções do papel, que o levam até uma casa flutuante, presa por cordas de sal e vassouras viradas para baixo. Lá dentro, uma recepcionista feita de vento e jornal lhe entrega um crachá com seu nome escrito em gotas de orvalho. Ele está te esperando na sala de poesia obrigatória. Ela diz, soprando as palavras diretamente para dentro do seu ouvido. Você entra. O Ministro das Tempestades é curioso. Usa um terno feito de trovões costurados com fios de relâmpago. A cabeça parece uma mistura de barômetro e relógio cuco. Ele não fala. Apenas aponta para uma cadeira e um púlpito. Ao lado do púlpito, um aviso piscando. Relatório verbal obrigatório, em forma de poema. Você sente vontade de perguntar, por quê? Mas o ministro ergue uma sobrancelha feita de granizo. Melhor não. Você limpa a garganta, respira fundo e começa. Senhor das tempestades, de raios vestido, inspecione meu tempo se for permitido. A chuva caiu nos dias corretos e os ventos seguiram os ângulos retos. Houve um relâmpago que dançou fora de hora, mas pedi desculpas. Ele recuou na mesma aurora. Nuvens? Classificadas por peso e intenção, até as preguiçosas que fingem ser algodão. A neblina foi medida, catalogada em sonos, e os trovões anotados por sustos e entonos. O orvalho seguiu a curva da calçada, e não houve uma gota fora da jornada. Em resumo, excelência, humildemente declaro, meu céu não tem furos, é um quadro raro. Você pausa, o ministro inclina a cabeça. Uma pena de gelo se solta da aba do chapéu dele e paira por alguns segundos no ar, antes de derreter com um estalo muito pequeno. Ele estica um braço e entrega uma flor congelada. Ela tem 7 pétalas e cada uma parece conter uma miniatura de um trovão engarrafado. Eficiência satisfatória, ele escreve no ar com os dedos. As letras se dissolvem como fumaça, mas antes de sair, ele se vira. Com um gesto lento, ele aponta para o seu peito e então para o céu. Você não entende de imediato, mas algo dentro de você compreende. Ainda vai chover em lugares inesperados. E será sua responsabilidade fazer com que as gotas façam sentido. O ministro desaparece. Literalmente, transforma-se em névoa e se espalha pelas frestas do chão como um suspiro que ficou muito tempo guardado. Você sai da casa flutuante sem saber exatamente o que aconteceu, mas seu crachá ainda brilha e a flor congelada não derrete, mesmo no bolso interno. Talvez hoje você mereça um chá mais doce do que o habitual. Você caminha em direção ao mercado de memórias, mas desvia o caminho para a colina das previsões. Lá do alto, observa o céu. Ele parece normal, mas agora você sabe que nunca é. E isso por alguma razão é reconfortante. Você ouve os gritos antes de ver o problema. Ele se recusa a sair.
berra um dos assistentes de campo, com a respiração saindo em pequenos tufos no ar congelado. Já tentei música clássica, cânticos gregorianos e até oferecer biscoitos. De alce, nada funciona. O ele, no caso, é um javali. Não um javali qualquer, é claro. Trata-se de Cláudio, um animal de tamanho considerável, temperamento firme e olhar que mistura desprezo com indiferença cósmica. Cláudio está sentado, mais precisamente acomodado com uma majestade desconfortável sobre uma pilha de neve tecnicamente irregular. A tal pilha cobre parcialmente a placa de orientação da zona B12, que, segundo o protocolo 7.3.1 do Manual de Compactação Térmica, deveria estar visível em pelo menos 87% da sua superfície durante os meses de inverno intermediário. Você já teve dias melhores. Cláudio, por sua vez, pisca devagar. Há algo de filosófico na forma como ele repousa o queixo sobre o próprio casco. Ele parece saber que está em total desacordo com os regulamentos e parece não se importar nem um pouco. Você se aproxima com cuidado, segurando a régua encantada e o bastão de medições, mas também traz um pequeno manual de comunicação não verbal com criaturas territoriais. Um presente do antigo fiscal-chefe, que acreditava profundamente que animais entendem mais da ordem do que muitos humanos. Você se senta a uma distância respeitável. Cláudio nem se move. A respiração dele levanta pequenas nuvens de vapor no ar gelado. Parece quase meditativo. Você abre o manual. Capítulo 2. Invasores pacíficos e os rituais de saída espontânea. Se o animal não estiver ferido, faminto ou sob o efeito de magia desregulada, tente o seguinte: cantarolar uma canção sem sentido com ritmo cíclico. Escrever uma carta de desculpas em voz alta, mesmo que não tenha feito nada errado. Fazer perguntas sobre a infância do animal. Atenção, não esperar resposta. A pausa é o ponto. Você começa a cantarolar. Algo entre uma cantiga de roda e um jingle de loja de colchões. Depois disso, improvisa uma carta de desculpas. Senhor Cláudio, javali de respeito, venho humildemente pedir perdão por qualquer desconforto causado por regulamentos humanos que sabemos nem sempre consideram a majestade do seu traseiro. Reconheço que a neve pode ter sido moldada pelo vento e não por intenções indevidas de violar o código térmico. Cláudio abre um olho. Um só. Mas é alguma coisa. Você respira fundo. Agora, a pergunta. Como foi sua infância, Cláudio? O vento muda de direção. Uma rajada suave sopra da direção norte, mexendo os pelos grossos do javali. Ele levanta a cabeça. Boceja. Solta um som que está entre um grunhido e um julgamento, e então se levanta, sem drama, sem protesto. Apenas se levanta, espreguiça as patas traseiras, sacode neve das orelhas e se afasta calmamente, como quem não quer ser incomodado por mais nenhuma alma até a primavera. Você aproveita para medir a pilha. Está de fato 4,3 centímetros acima do permitido para a categoria acúmulo não natural de declive marginal. Você faz uma anotação e, com cuidado, utiliza a colher de nivelamento padrão para ajustar a altura da neve. Uma tarefa que, curiosamente, você encontra relaxante. Quando termina, encontra no local exato onde Cláudio estava uma única noz congelada. Ao tocá-la, ela emite um som leve, algo entre um sino e um soluço contido. Você guarda a noz no bolso e preenche o relatório. Ocorrência no 338. Intervenção com criatura resistente à lógica térmica. Resolução pacífica alcançada por métodos de comunicação absurda. Sucesso relativo. Mais tarde, ao final do expediente, você encontra um bilhete colado na sua porta. Está escrito com caligrafia tremida. O Cláudio voltou depois do almoço. Está de novo em cima da pilha. Boa sorte.
Você fecha os olhos por um momento e talvez, apenas talvez, sorria. Afinal, nem todo dia se conversa com um javali que parece ter estudado filosofia existencial. Você nunca imaginou que seria nomeado juiz de um concurso de flocos de neve. Na verdade, jamais imaginou que existisse algo assim. E agora aqui está você, com um crachá oficial pendurado no peito, encarando uma mesa meticulosamente preparada, repleta de lupas, pinças, pequenas caixas de vidro e uma coleção de flocos de neve delicadamente preservados. O concurso municipal de floco mais simétrico de Nevaluz é uma das tradições mais peculiares da cidade. Criado em 1893, quando um senhor excêntrico, conhecido como Horácio Gélido, decidiu que a beleza da neve não poderia passar despercebida, a competição tem sido um evento anual para os apaixonados por detalhes minuciosos e pela magia gelada da natureza. Hoje, a competição está organizada em 9 categorias, cada uma tão estranhamente específica quanto o próprio evento. Floco geométrico clássico, floco de neve com simetria radial, floco assimétrico harmônico, floco que mais parece um mapa, e outras que envolvem termos técnicos que você nunca pensou que precisaria conhecer, como cristalização dendrítica e perfeição hexagonal. Você, agora juiz principal, tem a tarefa de examinar cada floco com a precisão de um cirurgião e a paciência de um monge tibetano. Segura uma lupa dourada, um item histórico que já pertenceu a antigos fiscais do Ministério do Frio, e olha atentamente para o primeiro floco sob a lente. Cada galho delicado do floco parece uma pequena obra de arte, como se tivesse sido esculpido por mãos invisíveis que trabalham apenas em silêncio e frio. À sua volta, membros da Associação dos Flocólogos, especialistas dedicados exclusivamente ao estudo dos flocos de neve, murmuram entre si, trocando opiniões, como se discutissem uma disputa acadêmica entre escolas de filosofia. Eles são ferozes defensores do espírito verdadeiro do floco, um conceito vago, porém inquestionavelmente sagrado para eles. Você precisa sentir a simetria, diz uma senhora de cabelos brancos, segurando um bastão com pequenos sinos, que toca levemente enquanto fala. Não é só a forma, é a energia, o equilíbrio do universo refletido nesses cristais minúsculos. Você observa enquanto um jovem flocólogo argumenta, com a paixão de um advogado, que um floco que não é perfeitamente simétrico pode, paradoxalmente, ser mais belo, porque traz a imperfeição da natureza. O debate esquenta, e você percebe que está no meio de uma versão invernal de um tribunal de filosofia. Você não pode deixar de sorrir diante da seriedade com que todos levam o assunto. Afinal, essa é a beleza da burocracia gelada. A estranha combinação de rigor e absurdo que parece fazer tudo funcionar. Enquanto examina outro floco, lembra de um fato curioso. Historiadores ainda discutem se o conceito de simetria em flocos de neve é algo intrínseco à própria natureza ou se é uma interpretação humana projetada na complexidade do mundo natural. Alguns dizem que a simetria perfeita nunca realmente existe e que o que chamamos de perfeição é apenas um reflexo do nosso desejo por ordem e harmonia. Você dá uma pausa, soltando um leve suspiro, pensando em como essas pequenas maravilhas geladas são, no fim das contas, apenas um motivo para refletir sobre algo maior. A busca humana por sentido mesmo nas coisas mais simples. Enquanto isso, um competidor nervoso passa por você com uma caixa de vidro contendo seu floco favorito. Ele explica que este é um floco único, formado durante uma noite em que as temperaturas flutuaram misteriosamente, criando padrões nunca antes vistos. Você examina o cristal, que parece mais uma estrela caída do céu do que uma simples partícula de água congelada. É difícil discordar da paixão do jovem. A competição segue, e você vai anotando cuidadosamente suas avaliações, tentando equilibrar ciência, arte e aquele sentimento indescritível que cada floco desperta.
Quando o dia finalmente termina, você entrega o troféu Floco realmente incrível para o vencedor, um senhor de barba longa que parece ter saído direto de um conto de inverno e se dirige para casa. A sensação que fica é estranha, mas boa. Uma mistura de satisfação, leveza e um toque de magia. Você não sabe se tudo isso vai te ajudar a dormir, mas sabe que, no fundo, apreciar a beleza e a complexidade das pequenas coisas do mundo é uma forma de paz. Enquanto caminha para a porta, já pensa nas histórias de inverno que ainda terá para contar. Quem sabe sobre o javali Cláudio e sua resistência silenciosa. Agora, enquanto você se ajeita para dormir, pense na perfeição efêmera de um floco de neve, único, delicado e tão passageiro quanto um suspiro no frio da madrugada. Você recebe um chamado inesperado. Historiadores da cidade querem sua ajuda para um projeto curioso: reconstituir milimetricamente a espessura de uma nevasca que caiu exatamente 150 anos atrás, em 1874. Pode parecer uma tarefa simples, mas, para quem está acostumado a medir coisas congeladas e imprevisíveis, é um verdadeiro desafio. A nevasca de 1874 é lendária em Nevaluz. Durante dias, a cidade ficou coberta por uma camada de neve tão espessa que as janelas superiores das casas ficaram tapadas e as pessoas mal podiam sair de casa. Os relatos falam em montanhas brancas e silêncio absoluto. Mas a questão que o comitê quer resolver é exatamente quanta neve caiu. Você se encontra em uma sala antiga da biblioteca municipal, cercado por mapas, relatos antigos e instrumentos de medição que mais parecem peças de museu. O líder do grupo, um historiador de cabelos desgrenhados e olhar ansioso, explica que os métodos originais de medição eram rudimentares, paus marcados e relatos subjetivos, e que a tecnologia moderna pode finalmente dar uma resposta definitiva. A primeira etapa do seu trabalho é analisar os registros climáticos da época. Os dados guardados em frágil papel amarelado indicam que a nevasca foi acompanhada por ventos fortes e temperaturas que caíram para níveis recordes, o que fez com que a neve acumulasse em camadas irregulares. Com a ajuda de um instrumento mágico, uma espécie de régua encantada que pode medir a densidade e profundidade da neve congelada, mesmo muito tempo depois, você começa a avaliar o solo em locais marcados no mapa. A experiência é estranha. Ao tocar a régua no chão, você sente uma leve vibração, como se a terra quisesse sussurrar segredos esquecidos. O ar está gelado e o silêncio da biblioteca parece se expandir, quase como se a nevasca de 1874 estivesse ali, ao seu redor. Uma curiosidade que surge durante o trabalho é que, apesar da neve ter caído em grandes quantidades, registros indicam que parte dela foi carregada por ventos para fora da cidade, criando áreas com acúmulo bem maiores e outras quase limpas. Isso explica as diferenças de relatos que você ouviu, desde parecia uma montanha até mal havia neve no quintal. Enquanto você registra as medidas, o historiador começa a citar debates acadêmicos antigos sobre a validade dos relatos. Alguns cientistas questionam se as descrições dramáticas da nevasca foram exageradas para atrair turistas na época, enquanto outros afirmam que o inverno foi realmente um evento climático sem precedentes. Entre essas reflexões, você se lembra de uma anedota contada por um velho morador que dizia que, durante a nevasca, um gato preto desapareceu sob a neve e só reapareceu semanas depois, resfriado, mas aparentemente ileso. Histórias assim dão um toque de vida àquelas páginas antigas. À medida que o dia avança, você faz anotações detalhadas e trabalha com os mapas para criar uma reconstituição visual da nevasca. Uma imagem feita de linhas, números e magia que representa mais ou menos a distribuição exata da neve naquela temporada histórica.
Quando finalmente termina, sente um misto de exaustão e realização. Você ajudou a desvendar um mistério antigo, conectando o passado e o presente através do frio, da ciência e da memória. E assim, enquanto o sol se põe por trás das montanhas congeladas, você se prepara para mais um dia de aventuras geladas, talvez envolvendo algum javali teimoso ou uma tempestade que promete chegar, mas nunca chega. Você acorda naquela manhã com a expectativa de passar uma tarde relativamente calma, mas logo descobre que foi inscrito, sem consulta prévia, em um curso obrigatório sobre neve compactada, oferecido pelo famoso Arquivo Gélido Nacional. Dobrar, prensar e catalogar amostras de neve é o tema do dia, e você sabe que vai precisar de toda a sua paciência e talvez uma boa dose de humor para atravessar essa maratona. O local do curso é uma antiga instalação de armazenamento. Congelado, meio laboratório, meio biblioteca, com corredores silenciosos onde a temperatura sempre beira o zero. O ar tem aquele cheiro peculiar, uma mistura de gelo, papel velho e o leve toque metálico de equipamentos científicos. Logo ao entrar na sala de aula, você percebe que não está sozinho. Colegas de diversas partes da cidade, fiscais veteranos, estudantes de climatologia e até alguns curiosos voluntários dividem as mesas forradas de amostras de neve em potes de vidro, etiquetas coloridas e uma série de instrumentos que parecem saídos de um filme de ficção científica. O instrutor é um homem de meia idade, com uma voz calma que poderia muito bem narrar um documentário de natureza, mas que hoje parece querer arrastar o sono dos presentes com suas explicações meticulosas. Ele começa demonstrando técnicas ancestrais para dobrar neve. Sim, dobrar neve. Você imagina tentar isso na sua cozinha e logo ri, pensando no desastre que seria tentar manusear aquela substância gelada e fugidia. Entre uma explicação e outra, ele compartilha uma curiosidade. No século XIX, cientistas japoneses desenvolviam técnicas similares para compactar neve e criar artefatos duradouros para rituais culturais. Alguns acadêmicos ainda discutem se essas técnicas inspiraram as primeiras ferramentas de armazenamento de gelo na Europa, um verdadeiro choque cultural congelado no tempo. Durante a demonstração, você percebe que dobrar neve é quase uma arte. Não se trata apenas de pressão ou força, mas de uma delicadeza precisa, quase como se você estivesse embalando um tesouro frágil que pode derreter ou desmanchar a qualquer momento. O instrutor mostra como a neve compactada pode variar em textura e resistência dependendo da temperatura e da idade da amostra. Depois, vem a parte de prensar a neve. O grupo usa prensas especiais, algumas delas dotadas de runas encantadas, para evitar que a neve perca suas propriedades únicas. Você se imagina como um alquimista gelado, misturando ciência e magia para preservar a essência daquele material, branco e silencioso. Enquanto trabalha, você nota um debate sutil entre os presentes. Alguns defendem que a neve compactada deve ser catalogada apenas por sua densidade, enquanto outros argumentam que a forma dos cristais e a pureza também são essenciais para a classificação. Você sorri, sabendo que essa é apenas mais uma daquelas discussões científicas que nunca chegam a um consenso definitivo. No intervalo, o instrutor conta a história de uma coleção lendária de neve compactada que quase foi perdida durante uma tempestade devastadora em Nevaluz, no início do século XX. A sorte foi que um jovem aprendiz conseguiu salvar os potes e restaurar a coleção, garantindo que o conhecimento sobre as propriedades da neve fosse preservado para as gerações futuras. Você aproveita para olhar melhor as amostras expostas. Flocos tão delicados que parecem obras de arte microscópicas, camadas que contam histórias de invernos passados,
e uma variedade surpreendente de texturas que desafiam a ideia de que toda neve é igual. Ao final do curso, você se sente um pouco mais sábio e, admitamos, um pouco cansado. Catalogar neve compactada não é exatamente a atividade mais emocionante do mundo, mas é um lembrete do quão complexa e fascinante essa substância branca pode ser. Você sai do arquivo gélido com uma nova apreciação pela neve, não apenas como um fenômeno natural, mas como uma matéria-prima para estudos, histórias e até mesmo para um pouco de humor sutil que torna tudo mais leve. E enquanto caminha pela cidade fria, você pensa que se dobrar neve fosse um esporte olímpico, certamente teria conquistado uma medalha. Afinal, nem todos podem dizer que passaram uma tarde inteira aprendendo a transformar flocos em tesouros compactos. Você não esperava ser convidado para uma assembleia filosófica, mas ali está, sentado em uma sala aconchegante, rodeado por fiscais aposentados que dedicaram suas vidas a entender o frio. E que agora, com um brilho divertido nos olhos, discutem a grande questão que há séculos provoca debates acadêmicos e pessoais. Afinal, o que é neve? E mais especificamente, será que o granizo é um primo próximo da neve ou apenas um conhecido distante? A sala onde acontece essa reunião tem o charme de um museu particular. Nas paredes, quadros antigos retratam tempestades lendárias e mapas de nevascas históricas. Em uma estante, potes com amostras de neve preservada competem com xícaras de chá e biscoitos caseiros que alimentam a conversa e aquecem a alma. O ambiente tem um ar acolhedor e, ao mesmo tempo, uma leveza que convida à reflexão calma e até um pouco lúdica. Os presentes enrolados em cachecóis coloridos, apesar do aquecimento que mantém o ambiente agradável, trocam opiniões com a calma de quem sabe que não existe pressa quando o assunto é gelo. Você se acomoda meio incrédulo, mas logo se deixa levar pelo ritmo pacífico e curioso do encontro. O primeiro a falar é o senhor de bigode branco, cuja voz firme parece ecoar as histórias de inúmeras nevascas passadas. Ele defende que o granizo e a neve são claramente parentes, ambos nascendo das mesmas nuvens frias nas alturas do céu. No entanto, para ele, suas estruturas cristalinas e os processos que levam à sua formação são suficientemente distintos para considerá-los como primos distantes. Você imagina esse senhor em um laboratório antigo, com tubos de ensaio e um catavento girando lá fora, enquanto explica pacientemente as nuances entre as duas formas geladas. Logo depois, uma senhora com voz doce e gestos delicados intervém. Para ela, mais do que definições científicas, o que importa é a experiência cultural e a percepção local. Ela conta que, nas montanhas onde cresceu, granizo e neve são vistos como manifestações do frio e da mudança, frequentemente intercambiáveis nas histórias contadas por seu povo. Essa perspectiva lhe parece um tanto poética, quase um lembrete de que, para muitos, a rigidez das classificações científicas pode ser suavizada pelo calor das tradições. Enquanto as opiniões fluem, você se vê intrigado com a riqueza de detalhes. Um jovem historiador, com olhos atentos e um caderno cheio de anotações, menciona que o debate sobre a definição exata de neve data do século XVII, quando os primeiros cientistas começaram a tentar capturar a essência do fenômeno. No entanto, diz ele, mesmo com todos os avanços, não há um consenso absoluto, pois as interpretações variam com o clima, a cultura e até mesmo o período do ano. Você percebe que, no fundo, essa discussão é mais do que uma simples questão técnica. É uma forma de entender como as pessoas, ao longo dos séculos, tentaram se conectar com a natureza, dar sentido ao mundo frio e silencioso que os envolve. Em meio às vozes, uma curiosidade chama sua atenção. Algumas culturas antigas viam a neve como um presente dos deuses, uma bênção branca que cobria a terra, protegendo e renovando a vida. Já o granizo, segundo essas mesmas culturas,
era considerado um castigo, uma manifestação de desagrado divino, capaz de destruir colheitas e abrigos. Essa dualidade mítica permeia a conversa, acrescentando camadas de significado que vão além da cristalografia. Você observa como, apesar do tom leve e das piadas ocasionais sobre velhos fiscais que não conseguem parar de falar de gelo, o respeito mútuo entre os participantes é evidente. Cada argumento é acolhido, cada memória é valorizada. O ritmo lento da assembleia é quase meditativo, e você sente que, de certa forma, está presenciando um ritual que transcende a simples discussão científica. No meio do debate, alguém levanta uma teoria pouco comum. E se granizo e neve forem de fato parte de um mesmo espectro, mas que se manifesta de formas diferentes conforme as condições atmosféricas, historiadores ainda discutem se essa visão pode explicar certas variações estranhas observadas em regiões montanhosas. Você pensa em todas as vezes que viu essas pedras geladas caindo do céu e se pergunta se há algo de poético nessa ideia. Um espectro invisível de frio, pintando o céu com formas mutáveis. Enquanto isso, o cheiro do chá fresco e dos biscoitos de aveia mantém a sala confortável e acolhedora. Você percebe que essa atmosfera é parte do que torna a Assembleia tão especial. Um lugar onde o tempo desacelera e até mesmo as discussões mais técnicas se tornam passagens para uma experiência sensorial e emocional. Com o passar das horas, você sente um estranho sentimento de pertencimento. Aqueles que debatem são guardiões de um conhecimento peculiar, mas também de uma forma de ver o mundo que valoriza a paciência, a observação e o respeito pelas pequenas maravilhas que a natureza oferece. Antes que perceba, o debate chega a seu fim. As opiniões continuam variadas como esperado, mas há um consenso tácito de que a beleza da neve e do granizo está justamente na sua diversidade e no mistério que continuam a inspirar tanto cientistas quanto poetas. Sair da sala, você inspira profundamente o ar frio da tarde. O mundo lá fora parece um pouco mais tranquilo, como se a calma daquele encontro tivesse se espalhado com o vento gelado. Você sorri, pensando que talvez a verdadeira resposta sobre o que é neve não importe tanto quanto a jornada para tentar entendê-la. E enquanto caminha pelas ruas silenciosas, cobertas de um manto branco e macio, você sente que, mesmo nas coisas mais simples, existe uma profundidade surpreendente e, claro, um toque de humor sutil que torna tudo mais leve e, de certa forma, muito humano. Você inicia sua primeira patrulha noturna pelo reino gélido de Nevaluz, o ar cortante envolvendo seu rosto enquanto a lua lança um brilho prateado sobre as ruas silenciosas cobertas de neve. A quietude é quase absoluta, quebrada apenas pelo som de seus passos abafados pela camada macia que cobre o chão. Você está ali para garantir que todas as regras da fiscalização estejam sendo cumpridas. Uma tarefa que, para você, tem a mistura perfeita entre o trivial e o fascinante. Enquanto avança entre sombras longas, sente um calafrio que não é apenas do frio. De repente, diante de uma esquina estreita, surge uma figura estranha. Uma criatura feita de papel carbono e gelo velho, com olhos que brilham sob a luz da lanterna. É o abominável fiscal interino, uma lenda burocrática que você ouvira em histórias contadas nos corredores do Ministério do Frio. Dizem que ele aparece quando o sistema está prestes a falhar e que sua presença é um sinal de que a ordem precisa ser restabelecida a qualquer custo, mesmo que isso signifique infinitas pilhas de formulários a serem carimbados e analisados. Você observa essa entidade com uma mistura de espanto e curiosidade. Ele não fala muito, mas cada movimento Zeu é um lembrete silencioso da burocracia implacável que rege a terra coberta de neve. Seus passos fazem um som peculiar, como o farfalhar de papéis antigos, e seus dedos esqueléticos seguram um carimbo que parece nunca perder a tinta.
um símbolo do poder de aprovação que mantém tudo funcionando. À medida que você o acompanha, percebe que, apesar de sua aparência intimidante, o abominável fiscal interino tem uma eficiência quase hipnótica. Ele revisa relatórios com uma velocidade surpreendente, apontando detalhes que você sequer notaria, corrigindo erros que parecem triviais, mas que podem causar sérios transtornos para a ordem congelada do reino. Você sente uma pontada de ansiedade ao perceber que essa primeira patrulha noturna não será tão simples quanto imaginava. A criatura é incansável e seu olhar frio parece medir cada passo seu, cada decisão. A burocracia aqui não é apenas papel, é quase uma força da natureza, tão implacável quanto a própria nevasca. Enquanto segue o abominável fiscal, você reflete sobre a ironia dessa situação. A beleza silenciosa da neve e o rigor inflexível da administração que a controla, coexistindo em perfeita tensão. Você pensa em como talvez essa criatura seja o guardião necessário para que o equilíbrio entre o caos da tempestade e a ordem da fiscalização seja mantido. No meio do percurso, a criatura para diante de uma pequena pilha de neve que parecia inofensiva. Com um movimento rápido, ele a inspeciona minuciosamente, usando um instrumento que lembra uma régua mágica. Você se surpreende ao ver que, mesmo no silêncio da noite, há regras rigorosas que determinam até a forma e a densidade de um simples amontoado de neve. O abominável fiscal interino volta-se para você e, sem palavras, entrega um formulário detalhado para que você preencha. Um teste inesperado para seu aprendizado. Você aceita o desafio com um misto de nervosismo e determinação, sabendo que essa experiência marcará o início de sua verdadeira jornada na fiscalização. Antes de partir, a criatura se desvanece na névoa congelada, deixando para trás apenas o som distante de papéis sendo amassados. Você fica ali, sob a luz da lua, sentindo o peso da responsabilidade e a estranha beleza de um mundo onde até o frio tem suas regras e seus guardiões. Você respira fundo e continua sua patrulha, agora mais consciente de que, em Nevaluz, a vigilância nunca dorme e que o abominável fiscal interino é apenas o começo dos desafios que você enfrentará. Você acorda naquela manhã com uma inquietação difícil de explicar, como se o próprio ar frio que preenche seu quarto anunciasse que algo diferente está para acontecer. No centro da mesa de seu escritório, entre pilhas de papéis e formulários, já rabiscados, há um envelope não identificado, sem selo, sem remetente, apenas o carimbo oficial da subcomissão das pegadas desconformes, o que por si só já é motivo para você prestar atenção redobrada. O conteúdo? Uma denúncia anônima, relatando pegadas irregulares em uma das áreas mais afastadas e menos patrulhadas de Nevaluz, perto do Bosque Silencioso. Com sua habitual calma, ou pelo menos a tentativa dela, você prepara sua tralha de trabalho. Sua régua encantada, um instrumento aparentemente simples, mas que foi imbuído de magia por artesãos do Ministério do Frio para medir com precisão ímpar as pegadas na neve. Está no bolso do seu casaco grosso. Você veste suas botas de couro reforçado e uma capa térmica azul celeste e se dirige para a saída do prédio, onde o ar gelado dá as boas-vindas com um sopro cortante. Ao chegar ao local indicado, o cenário é exatamente como esperado. Árvores altas cobertas por uma camada espessa de neve branca. O silêncio absoluto, quebrado apenas pelo ocasional estalo de galhos congelados. Mas o que prende sua atenção são as pegadas, uma série de marcas impressas na neve que se destacam pelo formato desconcertante e pela profundidade variável. Você se aproxima cuidadosamente, sabendo que cada passo seu deve ser preciso, para não alterar ou danificar o que pretende analisar. Coloca a régua encantada ao lado da primeira pegada e mede sua profundidade.
12 centímetros. Isso não parece nada fora do comum, até que você compara com o peso médio estimado de animais selvagens conhecidos da região e percebe uma discrepância estranha. Pegadas dessa profundidade normalmente indicariam uma criatura muito maior do que qualquer cervo ou lobo local. Sua atenção se volta para o formato da pegada. Diferente das marcas redondas e irregulares deixadas por animais comuns, essas pegadas têm um contorno oval com pequenas marcas nos cantos que lembram garras, mas em um arranjo pouco convencional. Alguns dos sulcos são mais estreitos, quase como se os dedos tivessem sido curvados de maneira incomum. Você anota tudo com cuidado em seu caderno, seu lápis traçando linhas precisas ao ritmo do vento, que começa a soprar mais forte, levantando flocos leves em pequenos redemoinhos ao seu redor. O frio intenso começa a mexer com seus pensamentos, e você sente o peso da responsabilidade em sua tarefa. Afinal, não é só uma questão de medir pegadas. Trata-se de garantir a segurança, a ordem e o entendimento das anomalias naturais e sobrenaturais que rondam Nevaluz. Enquanto continua seu trabalho, seu olhar percebe algo que escapa aos olhos menos treinados. Pequenas trilhas de cristais brilhantes que acompanham algumas das pegadas, refletindo a luz fraca do sol pálido. Você se agacha e toca delicadamente um desses cristais, sentindo um frio diferente do comum, quase elétrico, que faz um formigamento agradável subir pelo seu dedo. É um fenômeno que os antigos fiscais chamavam de gelo luminífero. Um fenômeno raro que alguns acreditam ser indicativo da presença de magia ou criaturas místicas. A curiosidade começa a se misturar com o dever burocrático. Você se lembra das histórias que ouviu sobre o Errante da Neve, uma entidade lendária que dizem habitar essas florestas, deixando pegadas enigmáticas e um rastro de frio sobrenatural. Historiadores ainda discutem se o errante era uma figura real, um espírito ancestral ou simplesmente uma metáfora para os perigos e mistérios da natureza congelada. Essa incerteza parece espelhar a confusão diante de você, onde fatos científicos se entrelaçam com o folclore local. O vento agora parece cantar uma canção gelada, enquanto você continua a medir cada pegada, documentando suas dimensões e peculiaridades. Algumas pegadas são tão profundas que quase parecem ter sido feitas por um gigante, enquanto outras são pequenas e delicadas, quase como se uma criatura leve tivesse caminhado ali ao mesmo tempo. A diversidade sugere que talvez não se trate de um único visitante, mas de um grupo, ou mesmo de algo que muda sua forma. Você se permite uma breve pausa, olhando para o horizonte onde a linha entre a floresta e o céu se dissolve em tons suaves, de azul e cinza. Respirar o ar frio profundamente ajuda a clarear a mente. Ao retornar, percebe que o solo ao redor das pegadas está ligeiramente afundado, como se a pressão tivesse derretido levemente a neve e depois congelado novamente. Isso poderia explicar algumas das variações de profundidade, mas não todas. Enquanto anota essa observação, pensa nas investigações do século XIX, quando outra equipe de fiscais enfrentou um caso semelhante. Naquela época, os relatos foram tão intrigantes que acabaram gerando um grande debate acadêmico. Seriam essas pegadas vestígios de criaturas desconhecidas, manifestações de fenômenos naturais ainda não compreendidos, ou fruto da imaginação popular? Até hoje, especialistas dividem-se em suas opiniões, e o caso permanece um dos mais misteriosos nos arquivos do Ministério do Frio. Ao anoitecer, com os dedos congelados e o rosto marcado pelo vento cortante, você se dirige de volta ao escritório. Seu caderno está cheio de medidas, desenhos e anotações detalhadas. Uma obra-prima burocrática e científica, mesmo que carregada de mistério. A sensação de dever cumprido contrasta com a inquietude que permanece, pois sabe que essas pegadas desconformes são apenas um fragmento do vasto enigma gelado que cobre Nevaluz.
De volta à sua mesa, enquanto organiza os dados para o relatório, sente uma estranha conexão com aqueles que vieram antes de você. Fiscais que também observaram o silêncio da neve, mediram o imensurável e registraram o impossível. E talvez, pensa você, essa seja a verdadeira beleza do seu trabalho. Transformar o ordinário em extraordinário, enxergar histórias onde outros só veem frio e gelo. À medida que o relatório toma forma, você inclui as recomendações para futuras inspeções e sugere que a área seja monitorada com mais frequência, especialmente durante as noites de tempestades geladas. Também destaca o fenômeno do gelo luminífero, pedindo a opinião dos especialistas em magia do Ministério. Afinal, apesar de toda a sua experiência e paciência, você sabe que nem tudo pode ser explicado apenas com medições e regulamentos. Finalmente, fecha o arquivo digital e observa a tela iluminada, sentindo o peso e a leveza de ter participado de mais um capítulo das histórias silenciosas e geladas de Nevaluz. As pegadas desconformes permanecem um convite para a imaginação e a investigação. Um lembrete de que, mesmo no trabalho mais tedioso, há espaço para o inesperado e o maravilhoso. A manhã chega preguiçosa, quase como se o próprio céu estivesse cansado de sua rotina habitual em Nevaluz, espalhando um manto cinzento que mal promete uma brisa. Você se espreguiça na cadeira do escritório, sentindo o peso da rotina burocrática, que te acompanha desde que acordou e já pensa nos relatórios que terá que preencher. É então que seu dispositivo mágico emite uma notificação urgente. Avaliação sobre tempestade iminente, prioridade máxima. São 43 relatórios pendentes, todos relacionados à mesma previsão de uma tempestade que, segundo os sensores atmosféricos e as runas meteorológicas do Ministério do Frio, estava só de passagem. Você lembra bem das tempestades passadas, aquelas que, mesmo previstas com meses de antecedência, às vezes desapareciam sem deixar vestígios, confundindo meteorologistas, feiticeiros e fiscais experientes como você. A tempestade de 1923, por exemplo, que deu início a uma das primeiras políticas de alerta preventivo, acabou sendo um evento menor, mais um suspiro tímido do céu do que uma verdadeira tormenta. Historiadores ainda discutem se essas tempestades fantasmas são resultado de mudanças climáticas sutis ou, quem sabe, de alguma interferência mágica obscura, talvez até provocada por magos distraídos que preferem brincar com o tempo, em vez de controlá-lo. Enquanto você lê os relatórios, percebe o quão obcecado o Ministério do Frio está com a burocracia preventiva. Cada previsão vem acompanhada de formulários para preencher, protocolos para ativar e checklists intermináveis, que mais parecem labirintos de papel. Você tenta imaginar o motivo por trás dessa avalanche de relatórios. Será para justificar orçamentos? Para manter os fiscais ocupados? Ou simplesmente para satisfazer a curiosidade insaciável dos burocratas do Ministério? Talvez seja uma combinação de tudo isso. Nos primeiros dias, você envia relatórios meticulosos, detalhando desde o tipo de nuvem que se aproxima até o humor do vento e os possíveis efeitos colaterais da tempestade, como o aumento discreto do gelo luminoso nas copas das árvores e a alteração na densidade da neblina. Os sons da tempestade que nunca chega se tornam uma espécie de trilha sonora repetitiva na sua rotina, um ritmo monótono que, paradoxalmente, acaba soando quase como música para os ouvidos entediados. Com o passar do tempo, essas tempestades previstas começam a aparecer mais com notas de rodapé na sua vida, como capítulos nunca abertos de um livro que você já esqueceu o título. O céu permanece calmo, e você percebe que está praticamente escrevendo para o vazio. Ou melhor, para aquilo que poderia ser. Há um charme irônico nessa situação. Todo esse esforço, toda essa preparação para algo que nunca acontece.
Você se pega rindo baixinho ao imaginar uma tempestade fantasma batendo à sua porta, pedindo para entrar e compartilhar um café quente na sala de descanso do ministério. Será que uma tempestade de passagem se sente rejeitada por não ser levada a sério? Ou será que ela prefere viajar sozinha, invisível, sem fazer alarde e sem incomodar? Durante essa fase de... Espera, a monotonia tem seus pequenos encantos. Você observa o movimento dos flocos de neve que caem preguiçosamente pelas janelas do ministério, quase em câmera lenta, enquanto uma xícara de chá esfumaçado repousa ao seu lado. A dança silenciosa dos flocos traz uma calma inesperada, um tipo de poesia que só quem está imerso em uma rotina tão entediante pode apreciar. Cada floco parece contar uma história, uma pequena aventura congelada no tempo, tão única quanto efêmera. Enquanto escreve o relatório número 43, decide adicionar uma nota pessoal, quase uma confidência. Às vezes a maior tempestade é o silêncio que ela deixa. Essa frase encapsula bem o paradoxo da sua missão. Preparar-se para o que não acontece, encontrar significado na ausência e aceitar que, em Nevaluz, nem sempre o esperado se realiza. Assim, dia após dia, a tempestade que nunca chegou se torna um personagem estranho e quase amigável em sua narrativa, uma presença invisível que molda seu cotidiano de maneira sutil. Você percebe que esse evento ausente é uma metáfora para sua própria existência, cheia de expectativas, cheias de obrigações e ao mesmo tempo marcada por um tédio confortável que no fundo você até aprecia. Você percebe que, nesse trabalho, o inesperado nem sempre é um furacão ou uma nevasca. Às vezes, é a calmaria que mais chama a atenção. A tempestade que nunca chegou é, afinal, o maior enigma do seu trabalho. Uma lembrança constante de que o mundo mágico e burocrático de Nevaluz é, na verdade, feito de momentos silenciosos e suspensos. E assim, com um suspiro, você fecha o relatório final e se levanta para um café, enquanto a neve continua a cair suavemente do lado de fora, embalando a cidade em sua rotina eterna e silenciosa. Hoje é dia do tão esperado Festival da Documentação Gélida, um evento anual que combina formalidade extrema com um toque quase carnavalesco e que você secretamente acha muito divertido. Imagine uma passarela onde fiscais e burocratas desfilam seus formulários favoritos, exibindo cuidadosamente a gramática impecável, a caligrafia cristalina e, claro, o uso do carimbo esotérico mais elegante. Parece estranho. Bem-vindo ao mundo peculiar de Nevaluz, onde até os papéis têm glamour e personalidade. Você veste seu melhor traje oficial, uma túnica azul cinza que brilha discretamente sob a luz fria da manhã, e ajusta o broche, com o símbolo do Ministério do Frio, um floco de neve entrelaçado com um pergaminho. A atmosfera no salão principal do ministério está vibrante, ainda que silenciosa, com um murmúrio respeitoso de centenas de fiscais. Todos carregam seus formulários mais preciosos, verdadeiras relíquias burocráticas com décadas, às vezes séculos de história. Alguns têm bordas douradas, outros exibem anotações manuscritas que parecem poesias geladas. Você caminha pelo tapete gelado, sentindo o leve estalo da neve compactada sob seus pés, enquanto o júri observa atentamente cada participante. A competição é séria. Afinal, a gramática correta e o uso preciso do carimbo esotérico podem determinar o destino de um relatório e, consequentemente, a aceitação ou rejeição de previsões meteorológicas. Historiadores discutem até hoje se o carimbo esotérico, que envolve magia rúnica antiga, foi originalmente inspirado em um selo real da dinastia Qing, ou se foi uma invenção mais recente do Ministério do Frio para tornar as coisas mais místicas. Enquanto você espera sua vez de desfilar, observa um colega tentando controlar a ansiedade e outro conferindo pela 10ª vez se a tinta do carimbo está seca. Você se lembra de uma curiosidade.
No século XIX, fiscais tinham que prensar os documentos com rolos de gelo, para garantir que os papéis permanecessem íntegros durante o transporte. Era uma tarefa que exigia delicadeza, pois qualquer erro e o documento poderia ser destruído, causando uma catástrofe burocrática. Quando chega a sua vez, você segura seu formulário favorito, uma avaliação detalhada da última nevasca, cuidadosamente revisada, com notas marginais sobre a densidade dos flocos e o ângulo da precipitação. Passa pelo tapete, fazendo um gesto sutil para o júri, que avalia cada carimbo, cada vírgula e cada traço da sua caligrafia. Você sente um frio na barriga, misturado com orgulho pelo seu trabalho meticuloso. Após o desfile, a cerimônia segue, com a entrega dos prêmios, pequenos cristais de gelo polidos que simbolizam excelência em documentação. Você percebe que, apesar da seriedade, há um toque de humor sutil em todo o evento, uma celebração do tédio transformado em arte. Afinal, poucos mundos são tão apaixonados por detalhes quanto o de Nevaluz. Ao final do dia, exausto mas satisfeito, você volta ao seu escritório, pensando em como algo tão aparentemente trivial pode se transformar em um espetáculo tão cheio de significado. Afinal, cada carimbo, cada formulário, conta uma história. E no Ministério do Frio, histórias são a matéria-prima que mantém tudo funcionando. Você não esperava, mas hoje é um daqueles dias em que o inesperado bate à sua porta. Ou melhor, ao seu gabinete congelado. Logo cedo, uma entidade etérea, envolta em névoa azulada e trajes que parecem feitos de gelo cristalizado, aparece diante de você. É o representante do Ministério do Frio, uma figura que não se vê todos os dias, quase uma lenda viva, conhecida apenas como a entidade etérea do frio. Seu propósito? Entregar-lhe um convite ou talvez uma missão que mudará para sempre sua rotina. Você foi convidado a assumir o posto de fiscal-chefe de toda a fiscalização de Nevaluz. Você ouve a voz que reverbera, não só pelo espaço, mas quase dentro da sua cabeça, uma mistura suave entre um sussurro e um eco de trovão distante. Você, que conhece os segredos dos flocos, a paciência dos congelamentos, a precisão dos carimbos, está pronto para liderar a guarda do silêncio branco. A responsabilidade é colossal, mas o reconhecimento é também uma honra rara, quase uma coroa feita de gelo puro. Aceitar significa abandonar, pelo menos temporariamente, suas tarefas rotineiras. A patrulha das nevascas, a medição das pegadas, até mesmo o fascínio pelas reuniões da subcomissão das pegadas desconformes. Agora, sua atenção será exigida para decisões que influenciarão toda a política do frio, a regulamentação dos fenômenos gélidos e, claro, a manutenção da ordem na rotina dos fiscais. Ao refletir sobre essa nova etapa, você se lembra dos dias em que começou ainda novato, confuso com os carimbos e formulários, inseguro diante do abominável fiscal interino, aquele ser burocrático feito de papel carbono e gelo velho. Como o tempo passou e como as lições da nevasca de 1874, da tempestade que nunca chegou e do festival de documentação gélida moldaram seu entendimento. Naquele instante, enquanto segura o convite que brilha com uma luz suave e gelada, uma sensação estranha lhe invade. Uma mistura de orgulho, medo e, de algum modo, um inesperado conforto. Você percebe que, mesmo no mundo mais silencioso e entediante, há espaço para significado e até mesmo para um pouco de magia. É curioso pensar que, assim como em outros cargos antigos, a posição de fiscal-chefe carrega tradições que remontam a tempos imemoriais. Alguns estudiosos argumentam que a burocracia do frio tem raízes que vão até a China antiga, onde supostamente os primeiros registros sobre neve foram cuidadosamente guardados em pergaminhos de seda.
enquanto outros acreditam que essa estrutura organizacional só tomou forma durante o século XIX, com a expansão dos primeiros observatórios meteorológicos. Enquanto contempla o peso da responsabilidade, você começa a imaginar as reuniões intermináveis que enfrentará, debatendo sobre detalhes minuciosos, como o formato ideal do carimbo oficial ou os critérios para diferenciar neve verdadeira de granizo. Historiadores ainda discutem se essas reuniões são mais eficazes para preservar a ordem ou para provocar uma espécie de sono profundo coletivo entre os fiscais. Você lembra também das histórias curiosas sobre antigos fiscais que, em tempos passados, precisavam carregar balanças de precisão para medir o peso exato da neve acumulada. Uma tarefa que parecia, à primeira vista, simples, mas que exigia uma paciência quase monástica. Alguns documentos antigos revelam que esses fiscais tinham que caminhar quilômetros sob tempestades congelantes para garantir que as medições fossem feitas com rigor científico e, claro, burocrático. Pensar em tudo isso faz com que você sinta um misto de respeito e reverência pela instituição que está prestes a liderar. Não se trata apenas de supervisão, mas de um compromisso com o silêncio, com a ordem e com o lento avanço do tempo que só o frio consegue proporcionar. Enquanto a entidade etérea observa, você aceita formalmente o convite, sentindo o peso da responsabilidade se acomodar em seus ombros, como uma capa feita de gelo fino que brilha sob a luz fria do seu gabinete. Com o convite agora em mãos, você sabe que seu papel mudará para sempre e que cada decisão sua poderá ecoar silenciosamente por toda a vasta e silenciosa extensão de Nevaluz. Você se sente, estranhamente, em paz. Um sentimento que até pouco tempo parecia inimaginável diante de tantos formulários, carimbos e nevascas intermináveis. Você acorda no seu novo escritório com um suspiro gelado escapando pelos cantos da boca. O teto abobadado do Departamento Central de Frio parece mais alto hoje, como se estivesse sussurrando que algo grandioso está prestes a acontecer. As paredes, pintadas em um tom entre cinza, nuvem e branco quase esquecível, agora carregam um certo peso histórico. É aqui que os grandes fiscais de Nevaluz já redigiram suas circulares mais memoráveis. Diretiva 348B sobre o gelo de condensação. Em Janelas Leste, Regulamento 27NF sobre a tolerância ao barulho em nevascas ruidosas e, é claro, o enigmático anexo R da tabela de ventos, friamente incompreensíveis. Você começa o dia com um novo tipo de rotina. Em vez de caminhar pelos campos congelados, agora você percorre corredores silenciosos onde os tapetes abafam até os pensamentos. A primeira reunião como fiscal-chefe reúne os subcoordenadores das subzonas de neblina lenta, os técnicos em umidade do ar noturno e um misterioso membro da Ordem dos Armazenadores de Flocos Históricos que chega enrolado em 7 cachecóis e sem dizer uma palavra sequer. A pauta? Avaliação semestral das áreas silenciosas com possíveis ruídos acidentais. Durante a exposição do coordenador de sons frios, você escuta frases como: as partículas acústicas congeladas ao norte estão se desestabilizando e há um aumento de murmúrios entre as renas burocráticas. Você anota tudo, claro, como todo bom fiscal faria, mas uma parte sua começa a se perguntar se realmente está apto a lidar com tanto silêncio importante. E é nesse instante, enquanto você revisa um gráfico que mede a frequência das pisadas dos fiscais durante as rondas matinais, que algo estranho acontece. Uma visão. Não é como antes, com trovões e flocos girando. É uma sensação quase sutil, como se a luz do ambiente escurecesse por apenas 1 milésimo de segundo. Você fecha os olhos, talvez apenas por hábito, mas ao abri-los, está em outro lugar, a floresta do início, aquela de quando tudo começou.
Só que agora ela não está congelada. É primavera. As árvores, antes cobertas de gelo, dançam com folhas verdes. Os córregos que antes emitiam sons de gelo estalando, agora cantam com água fresca. E no centro da clareira, onde antes havia apenas neve e silêncio, está ela, a menina. Você a vê melhor agora. A expressão continua a mesma, intensa, serena, talvez um pouco triste, mas há algo diferente. Ela está sorrindo. E ao seu lado flutua um pequeno guarda-chuva japonês, vermelho, girando devagar como uma flor que se recusa a cair. Ela não fala, apenas estende a mão, e você, sem hesitar, caminha até ela. O toque é leve, mas carrega um impacto inesperado. Sua mente se enche de imagens, não como antes, em flashes desconexos, mas como uma narrativa contínua, como se ela finalmente confiasse em você o suficiente para contar sua história completa. Você vê o Japão feudal, sente o cheiro de madeira queimada, o som de passos em tatames, o calor de fogueiras cercadas por histórias contadas por avós com dentes de arroz e olhos como a noite. Ela nasceu num vilarejo onde todos sonhavam de olhos abertos. As visões, diziam, vinham de espíritos protetores que, ao escolherem uma criança, transferiam-lhe a sabedoria dos ventos, das chuvas e dos silêncios. A menina, chamada Hisai, era uma dessas escolhidas. Mas o problema dos dons é que nem sempre são compreendidos. Hisai começou a prever tempestades de neve fora de época, a dizer quando os campos precisariam de sombra, a construir guarda-chuvas com folhas de bambu e seda molhada. Um deles, o primeiro, foi o que ela segurava. Diziam que bastava abri-lo para que a temperatura caísse instantaneamente, e que ao fechá-lo, a chuva recuava, como se respeitasse sua criadora. Alguns a reverenciavam, outros a temiam. Um dia, em meio a um verão escaldante, ela anunciou: "A próxima noite será de neve." Riram, é claro, mas naquela madrugada flocos caíram. Macios, tímidos, como se pedissem permissão para existir. E foi então que ela desapareceu. Ninguém sabe como ou para onde. Alguns dizem que os deuses a levaram. Outros que foi o próprio tempo quem se curvou diante dela e a levou para passear entre os séculos, deixando-a visitar florestas congeladas, estações de fiscalização e até seus sonhos. Você percebe, com um arrepio, que tudo, sua convocação, as visões, a entidade etérea, os carimbos que cantam, foi uma preparação para isso, para este momento, para entender que a verdadeira função do fiscal-chefe não é manter a ordem no frio, mas proteger os raros momentos em que a magia se infiltra no mundo sem fazer barulho. Ela se despede sem palavras, apenas com um olhar. O guarda-chuva gira, flutua até suas mãos, e ao tocá-lo, você está de volta ao seu escritório. O gráfico continua ali. O coordenador de sons frios ainda fala sobre microsons crepitantes pós-solstício, mas você está diferente. Há uma leveza nova em sua postura, como se agora, mais do que nunca, entendesse a beleza do trabalho invisível. Nos dias seguintes, suas circulares ganham fama. São tão entediantes que provocam insônia instantânea, um feito valorizadíssimo nos rankings da Agência Internacional de Narrativas Sonolentas. Uma delas, inclusive, é usada por monges em um templo no Nepal como técnica de meditação profunda. Aparentemente, a leitura da circular 85D sobre congelamento de intenções induz ao que chamam de êxtase apático, um estado tão relaxado que o corpo quase esquece que precisa respirar. Você continua a liderar com precisão, mantém a tradição. Mas agora, de vez em quando, caminha pela floresta da clareira, mesmo que só em pensamento. Leva o guarda-chuva japonês com você, dobrado, silencioso, quase invisível, e às vezes, quando o vento sopra do norte, você o abre. Não para fazer nevar, mas para lembrar que mesmo nas histórias mais entediantes,
há espaço para maravilhas. Boa noite.